todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Projeto Entrevistas do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, que pertence à Associação Junguiana Brasileira, a AJB, filiada à International Association for Analytical Psychology. Esse projeto surgiu em meio à pandemia como comemoração aos 20 anos de existência do nosso Instituto IPAC, que afinal nada mais é do que o conjunto das pessoas que o compõem. A apresentação dos membros é uma forma de dar transparência e credibilidade ao conjunto dos feitos individuais e coletivos que o Instituto oferece à sociedade. Hoje, eu, com meus dois amigos e colegas do Instituto, André e Lia, vamos conduzir com muita honra nossa entrevistada, a querida Nara Santonieri. Então, me permitam que eu faça as apresentações. Eu sou Cristina dos Santos Ferreira Tosi, sou médica formada pela Faculdade de Ciências Médicas da PUC Campinas, anestesiologista pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, especialização em dor crônica pela USP Ribeirão Preto, sou membro da Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, SBED, e tenho especialização em Psicologia Analítica pela Unicamp, formação em Terapia Sistêmica Familiar com a Paula Boechat, da JB. Sou membro analista de data e supervisora junguiana pelo Instituto de Psicologia Analítica de Campinas, o IPAC, e pela Associação Junguiana do Brasil e pela International Association for Analytical Psychology. Professora convidada do IJUSP, Instituto Junguiano de São Paulo. Sou idealizadora e cofundadora do Serviço de Dor da Secretaria de Saúde de Paulínia, onde fui responsável técnica e coordenadora por 16 anos. Hoje componho também as comissões de ética e financeira do IPAC. Vamos apresentar também, então, agora nossa querida Lia Bueno da Rocha Silva, psicóloga clínica, membro analista de data do IPAC, AJB e AAP, especialista em psicologia analítica pela Unicamp, especialista em neuropsicologia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp, membro do Departamento de Psicologia Infantil, Psicoterapia Infantil e do Adolescente pela Unicamp, membro da Comissão de Ética do IPAC, coordenadora da Clínica Comunitária do IPAC, professora convidada do Instituto Ânima de Estudos Junguianos. Nosso querido André Vieira de Almeida, psicólogo clínico, especialista em psicologia junguiana, especialista em terapia de casal e família, formação em atendimento de casais com Wanda Diorio e Regina França, em São Paulo, membro da Comissão de Ensino e Simpósio do IPAC, tutor e supervisor clínico do curso de formação para analistas junguianos do IPAC, AJB e AP, membro analista de data da Associação Junguiana do Brasil, AJB e IPAC, membro da International Association for Analytical Psychology, IAP. Nara, nossa querida entrevistada, é uma honra estar com você, viu, Nara? Obrigada, para mim também. Obrigada, Nara. Apresentando a Nara Lúcia Rodrigues Santonieri, psicóloga pela especialidade pela Universidade São Marcos, São Paulo, psicóloga pela Universidade de São Marcos, São Paulo, especialista em psicologia junguiana, Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, analista de data, membro do Instituto de Psicologia Analítica de Campinas e da Associação Junguiana do Brasil, AJB, filiada à International Association for Analytical Psychology, IAP. Psicoterapeuta clínica, utilizando técnicas de relaxamento associadas à psicoterapia, em especial a calatonia de Pedro Sandor. Ministra seminários em cursos de formação de analistas, é supervisora clínica, autora de artigos publicados nos cadernos junguianos, publicação da qual foi parecerista durante 5 anos. Diretora administrativa do Instituto Junguiano do Rio de Janeiro de 2012 a 2016, membro da Comissão Administrativo-Financeira do IPAC. Nara, é um prazer estar com você. Vamos deixar agora os nossos amigos à vontade para que a gente começar a conversar, fazer as perguntas. Eu queria dizer uma palavrinha, agradeço o convite, fiquei muito feliz com esse convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E acho que é até um privilégio poder falar da minha experiência, contar um pouquinho da minha história.
para vocês todos. Agradeço Obrigada. muitíssimo o convite. É um prazer para nós todos estarmos juntos aqui com você. Bom dia, Nara. Bom dia, André. Muito obrigado por estar aqui com a gente nesta manhã. E eu gostaria de começar o nosso encontro perguntando para você, resumidamente, né, sobre o seu ciclo de vida, as suas etapas de vida, sobre a sua infância, aonde você nasceu, perguntar sobre o seu desenvolvimento na escola, a sua juventude, a entrada na fase madura, né? Então, assim, como que foram sendo construídos, Nara, os seus vínculos sociais e familiares na sua vida, né? Então, eu gostaria de iniciar convidando você para essa reflexão, para que a gente possa conhecer um pouquinho de você. Vamos lá. Bom, vamos dizer assim, o início foi meio instável, assim, sujeito a chuvas e trovoadas. Mas, de vez em quando, o sol brilhou, né? E foi o meu início, foi de onde eu vim, né? E eu pude chegar onde eu cheguei, provavelmente porque vim deste lugar meio, vamos dizer assim, desse início meio um tanto quanto desfavorável, vamos dizer assim. Mas eu sempre tive um impulso, assim, eu precisava ir, eu tinha que ir. A escola foi muito importante para mim. Apesar da minha timidez, né? Sair de casa aos poucos foi ampliando os meus horizontes. E eu entrei muito cedo na escola. Naquela época, entrar na escola com 6 anos era cedo. Eu entrei aos 6 anos na escola. E sempre fui muito boa aluna, sempre me dei bem na escola. E em casa se valorizava mais o trabalho do que o estudo, né? E quando a gente terminou, eu e meu irmão, nós éramos em 4, né? Meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Quando eu e meu irmão terminamos o que seria hoje o ensino médio, né? Ginásio naquela ocasião, meu pai disse assim: olha, até agora foi por minha conta. Agora vocês vão ter que escolher alguma coisa que vocês possam rapidamente serem responsáveis por si mesmos. E aí nós escolhemos um curso técnico, né? Eu escolhi secretariado e fui lá fazer meu secretariado. E já no segundo ano, os recursos para continuar pagando aquela escola escassearam. E eu não tive dúvida, eu fui conversar com o diretor. Gente, eu tinha 14 anos. Fui conversar com o diretor da escola e ganhei uma bolsa integral para continuar estudando. Terminei o meu curso. Antes mesmo de terminar o curso, comecei a trabalhar. E com isso, né, ganhando meu rico dinheirinho, eu pude começar a fazer o que eu quisesse. E por uma grande sorte, eu acho que foi uma sorte imensa, eu fui trabalhar num lugar que chama, porque existe até hoje, Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências, como secretária. E essa instituiçãozinha ficava dentro de uma sala na cidade universitária da USP. Então, eu entrei em contato com um mundo que até então eu não tinha notícia. E eu não posso deixar de lembrar que nós estávamos aí praticamente em 1968 e tinha um clima, né? Um clima imenso, um clima muito forte no sentido de justiça social, né? Aquela estudantada toda, né? Muito ativa. Maio de 68 foi um marco na nossa vida estudantil. E não deu outra.
eu fui fazer ciências sociais. De novo, fui buscar um cursinho para fazer pré-vestibular. O meu dinheirinho não era suficiente para pagar, fui conversar com o diretor e ganhei uma bolsa para o cursinho. E fui fazer ciências sociais. Se até aí a vida estava meio cinzenta, vamos dizer assim, ela começou a ficar colorida, ficou colorida para valer, porque eu conheci o Nelson aos 19 anos, meu grande amor, com quem estou casada. Este ano fazemos 50 anos de casados e temos 3 filhas maravilhosas. Né? Sou uma mãe muito coruja, mas elas fazem jus à minha corujice. E aí, assim, só que é o seguinte, né? Também nesse meio, nessa época, a psicologia entrou nessa época. Quando eu estava com 20 anos, eu fui fazer terapia e caí nas mãos de um psiquiatra psicodramatista. O corpo entrou em cena, sabe? Como um psicodrama. Até então eu não sabia bem que eu tinha um corpo, parecia que eu era só uma cabecinha, assim, né? De repente o corpo tomou corpo, entrou em cena. E também entrei em contato com a dura ditadura, né? E com esse contato duro, eu voltei para casa e voltei casando, né? Aí, os filhos, aí, isso tudo na década dos 20, né? Dos 20 aos 30, tudo foi muito intenso, porque assim, saí de casa, casei, prestei vestibular, fui fazer ciências sociais, voltei para casa, tive as 3 meninas. Quando eu fiz 30 anos, eu já tinha as minhas 3 filhas. E aí pintou aquele lance do berçário, conversando com as minhas amigas que estavam na mesma situação que eu. A gente queria um lugar para colocar nossos filhos que tivesse gente como a gente, para cuidar deles. E aí, depois de uma conversa e outra, resolvemos fazer esse lugar. Bom, acho que eu estou respondendo a pergunta, ou já estou... Ô, Nari, nesse tempo, quando você conhece o seu amor, aí você namora, você noiva, você casa, você tem as suas filhas. Em quanto tempo foi, em espaço de tempo, que você construiu a sua família? Muito rápido, porque assim, eu conheci o Nelson aos 19. Aos 22, nós nos casamos. Aos 23, teve minha primeira filha. Aos 25, a segunda. Com 29, eu tive a terceira. Então, foi uma década assim, né? E fiz ciências sociais, saí de lá, começamos o berçário. Foi uma década muito intensa. E ele te apoiou a abrir o berçário? Foi uma decisão em família, em conjunto? Como que foi essa fase quando você começa a entrar na maturidade, já mãe de 3 filhos, né? Entrando no aí eu fui para a terapia de novo. Foi aos 30, eu fui aos 20, fui aos 30, fui aos 40, aos 50. Aos 30 eu fui para terapia de novo, porque assim, eu me lembro como se fosse ontem, assim. Cheguei na minha terapeuta e disse para ela assim: olha, eu sou filha de alguém, mulher de alguém, mãe de alguém, tenho 2 assistentes domésticas, 2 cachorros, e eu não sei exatamente quem eu sou. Então, fala. Pegando um gancho aí dessas décadas, né, me parece que as décadas foram marcantes, né, na sua vida. Traz um pouco para eu. Gostaria que você trouxesse um pouquinho aí dessas experiências aí, com essa questão das décadas.
as décadas foram importantes mesmo. A primeira, pelo que eu me lembro, até onde a minha memória vai, alcança, foi assim, eu me sentia muito uma pessoa observando. Desde pequenininha eu observava e sonhava, eu fantasiava muito. Eu nasci com uma deficiência auditiva, né? Mas ninguém sabia disso. Então achavam, eu estava sempre meio ensimesmada, vamos dizer assim, fantasiando, sonhando, e diziam que eu vivia no mundo da lua por conta disso, né? Então, assim, esses primeiros anos eu sinto muito como se fosse como se eu estivesse observando. Aos 14, 15 anos, eu comecei a ir. Eu entendi que eu precisava ir. E eu precisava buscar, nem que eu precisasse buscar recurso para isso. E foi o que eu fiz, foi a luta mesmo, né? Então, e aos 20, né, esse lance da justiça social, da luta por um mundo melhor, queria reformar o mundo. E aí não foi possível, tive que voltar para casa, casei. Aos 30, eu já tinha as meninas, fui fazer o berçário, passei por outro processo terapêutico. Quando eu terminei esse processo terapêutico aos 30, eu decidi que eu queria ser uma psicoterapeuta. Aos 40, eu busquei um processo porque eu queria sentir o que eu gostaria, o que eu estava sentindo. Eu queria sentir o que eu faria sentir. Né? Que era trabalhar com corpo e sonhos. Foi aí que eu conheci o Preto Sandro, de perto. E aos 50, a vida me levou para o Rio de Janeiro. E eu comecei um novo processo lá. E imediatamente teve início o meu processo de formação como analista junguiana, porque quando eu cheguei no Rio, foi a minha grande mudança, eu conheci Walter Boechat. Em 2 tempos, eu estava no curso de formação. Então, assim, e aos 60, um novo processo, porque meu corpo, ele gritou doidamente, acento, e doidamente, sem acento. Eu passei por 2 cirurgias, tenho 2 próteses coxo-femoral. E aí passei por um novo processo aos 60. Então, a cada década, um dado marcante, uma mudança de vida, um lance importante, Não foi uma coisa planejada, né? Foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. Nara, isso que você acabou de falar, né, isso que você acabou de contar, de você viver a ditadura, de você entrar na Faculdade de Ciências Sociais, depois procurar psicologia, conta para a gente como é que é essa junção dessas 2 formações, como que a Nara usa como pessoa e como profissional esses 2 olhares, né? Um tão para a sociedade e outro tão interno. É uma pergunta e tanto, né, Cris? Assim, eu acho que, do ponto de vista das ciências sociais, você olha para o indivíduo, quer dizer, a gente olha para o indivíduo do ponto de vista da sociedade. E do ponto de vista da psicologia, você olha para o indivíduo a partir dele mesmo, né? É sempre o indivíduo, né? Do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista da sociedade, né? E aí tem o seguinte, quando eu comecei a estudar, ainda no berçário, eu comecei a ler Jung, o James Hillman, o Jung, por conta do meu segundo processo terapêutico, que foi com uma analista junguiana,
Eu li uma frase no Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, que diz assim, ele diz assim, se cada um cuidar do seu quintal, o mundo pode se tornar um imenso jardim. E foi aí que as coisas se juntaram. Eu achei que eu podia continuar, né, nesse caminho da justiça pela psicologia. Foi aí que as coisas se juntaram. Muito bom, muito bom. Esse é um olhar muito rico. Então, você traz para o Instituto um olhar muito completo, né? Sobre o indivíduo, como você disse, tudo parte realmente do indivíduo. O Jung fala isso, né? Que realmente a gente faz os pequenos milagres a partir de cada um, né? Um melhorando, o Por entorno mais, melhora. por mais, por mais, como é que eu diria, insignificante do ponto de vista estatístico que seja o nosso trabalho, porque trabalhamos com quantas pessoas trabalhamos? A vida 40, 50, 100, sei lá, estatisticamente insignificante, mas é muito valioso esse trabalho, né? Por quê? Porque a psicologia junguiana, ela está longe de ser uma teoria psicológica só. Ela implica uma filosofia de vida, né? Ela implica assim uma responsabilidade ética por mim, pelo outro, pelo planeta. Quer dizer, as coisas se juntam, né? Como é que se eu tenho responsabilidade ética, eu não vou cometer uma injustiça, Sim. E né? pegando esse gancho seu, fala para a gente uma coisa, fui anotando umas coisinhas aqui. Eu conheci você numa assembleia, né? Na verdade, nós estávamos estreando como analistas dentro do IPAC, né? Dentro desse instituto, né? E logo quando eu conheci você a primeira vez lá, eu vi o seu comprometimento para com o Instituto. Você tinha acabado de chegar e você já era super comprometida com o Instituto, né? E mostrou quanto você era comprometida com o Instituto do Rio, né? Que foi sua mãe lá, né? E conta para gente qual que é, então, você falou bastante do indivíduo, né? Mas qual é a sua visão de equipe, né? Uma vez que o trabalho do analista é tão sigiloso e solitário. Eu acho que justamente por conta dessa solidão e desse sigilo, a equipe é muito importante, o grupo é muito importante, né? Então, assim, a instituição a que a gente pertence é muito importante, porque é onde a gente encontra os nossos iguais, né? Que falam a mesma língua, né? Como nós, quando nós, assim que nos encontramos aqui, né? Gosto de trabalhar com criança, eu gosto de trabalhar com adolescente, eu gosto de trabalhar com família. Como é? Como é que eu me sinto? Como é que você se sente? Quer dizer, a gente não precisa falar, a gente não fala dos atendimentos em si, mas a gente fala do nosso trabalho e a gente precisa desse espaço. Sim. E, por outro lado, né, tem uma coisa muito importante, que é assim, somos possuídos pelas ideias que temos. Então, é bom que a gente tenha boas ideias. E a nossa instituição se junta em torno de uma missão, vamos dizer assim, que é divulgar as ideias junguianas, que são ideias maravilhosas. Então, a equipe é muito importante. Eu acho que é fundamental, não dá para ficar sem, sabe? E o IPAC me impactou, sabe? Porque eu fiz uma pergunta, né? E no nosso negócio, uma boa pergunta é um meio caminho andado, né? E aí eu fiz uma pergunta
E por conta dessa pergunta, era a primeira assembleia, né? Primeira reunião que eu estava participando. Eu fiz uma pergunta e por conta dessa pergunta, antes que chegasse o fim do ano, eu estava na diretoria. Quer dizer, eu fiquei super impactada, porque devo ter impactado também, porque, né? A pergunta que eu fiz foi uma pergunta que tinha a ver com a questão financeira. Simples, uma pergunta simples, mas que fez com que eu já botasse o pé dentro, né? E como Então, eu estou até hoje. eu gostaria só de engatar aqui, Lia, André, só um segundo para eu engatar, só nisso que a Nara acabou de falar, que é uma coisa que chama atenção, né? Que você, mesmo cuidando do inconsciente, né? Como um bebê, onde entra essa sua vocação para cuidar do concreto, tudo com tanta clareza, porque você cuidou das finanças dos dois institutos, tanto do IPAC quanto do Instituto do Rio, né? E que foi a sua origem. E agora você ainda é da comissão, você é conselheira na Comissão Financeira do IPAC. Então, como é que você vê esse par de opostos? Eu O acho que é concreto com a alma. o bebê inconsciente, né? Você fala o bebê inconsciente, o inconsciente bebê e a Começando. instituição, né? Eu acho que ambos precisam de uma boa sustentação. Tanto o bebezinho, né, inconsciente, bebê, quanto a instituição precisa de uma sustentação. Aí, assim, eu sou tipo sensação, não é? Aí eu preciso de chão, eu preciso de chão. E eu acho que o lugar, o espaço, administrar o espaço, cuidar do espaço onde mora a instituição, é possibilitar que ela voe, sabe? Você dá uma base para que a instituição cresça, para que ela faça o que ela tem que fazer, porque ela, vamos falar assim, a base é material? Sim, é material. Para uma superestrutura espiritual, vamos dizer assim, né? A gente precisa de uma boa base. Eu nunca fui uma pessoa ligada ao dinheiro, mas eu aprendi, né, que ele faz parte, que a gente precisa ter, pelo mínimo, o suficiente para conquistar, para realizar o nosso sonho. Então, assim, as minhas perguntas sempre foram: o que é melhor para o Instituto? O que é melhor para o Instituto Jungiano do Rio? O que é melhor para o IPAC? Para onde? Qual o sonho? Para onde ele quer ir? Para onde? Qual a direção a seguir? Essa frase foi uma frase que me impressionou muito e eu ouvi aos 30 anos. Não há vento favorável se você não sabe a direção a seguir. Essa é uma frase do Sêneca, né? E é isso, quando você diz é para lá que eu quero ir, os recursos aparecem. Se você não, e aí isso vale tanto para o indivíduo quanto para a instituição. O que você quer? Para onde você quer ir? O que é necessário, né? O que está faltando? O que está atrapalhando? A gente, como é que a gente pode organizar, arrumar de tal forma que o indivíduo, a pessoa, possa realizar seu sonho e a instituição também. Acho que é aí que as coisas se juntam. Agora, Nara, olha que curioso, né? A gente vai circunambulando, né? A gente vai circulando o tema, né? Vai passando por ele. E assim, para você chegar no momento de vida de hoje, né? Tão bem expressado nas suas reflexões, cada um que chega com a sua bagagem, chega com a sua história, chega com as suas crenças, né? Com a sua cultura.
E assim, circunambulando, né? Em que momento você assim sentiu convidada, né? Assim, interiormente, eu digo assim, um chamado de alma mesmo, para você exercer a profissão de psicologia? Em que momento que foi isso, né? E a psicóloga em você foi a ponte para a sua formação de analista junguiana? Ou ocorreram outros fatos internos e externos que acabaram contribuindo positivamente para a sua formação enquanto analista junguiana? O que você me fala? Bom, assim, inegavelmente, quando eu conheci a calatonia, eu recebendo calatonia em psicoterapia. A minha terapeuta, aos 30 anos, era uma junguiana, que fazia calatonia e era simpatizante do James Hume. Quando eu recebi a calatonia, meu primeiro impulso foi dizer, meu Deus, eu preciso aprender sobre isso, porque se está sendo bom para mim, há de ser para muita gente, eu preciso aprender, quero fazer isso. Eu quero fazer sentir o que eu estou sentindo, né? E, ao mesmo tempo, por conta dos meus temas, ela me deu meu primeiro livro junguiano, que era um livro do Hillman, Estudos de Psicologia Arquetípica. Aliás, eu tenho ele aqui na minha mesa, ele está comigo desde 1983, vai fazer exatos 40 anos. Nesse momento, eu decidi que eu queria ser uma psicoterapeuta. E aí, eu fui prestar vestibular, fui fazer psicologia. Foi aí, o meu chamado veio por aí, assim, pelo que eu senti, e eu queria partilhar isso que eu estava sentindo. Uhum. E as coisas foram acontecendo, porque assim que eu entrei na faculdade, eu estava com a chave do meu consultório na mão. Eu comecei a trabalhar, eu pus o pé na clínica antes de me formar. E teve um lance muito interessante, porque eu tinha minha professora de ética na faculdade, na ocasião, era a presidente do CRP, São Paulo. E eu fui conversar com ela, e ela falou para mim, claro, que eu não tinha legitimidade para trabalhar. Ela falou assim, mas você também não pode mandar as pessoas embora. Então, você não divulga o que você está fazendo, não divulga, mas trabalha. E eu comecei pelo corpo, né? Pelo corpo e pelo toque. E durante o meu processo, enquanto eu fui fazendo a faculdade, as pessoas que me procuravam começaram a mudar. Não era só para toque, já queriam falar também, né? Então foi meio que foi indo, né? Foi indo. E assim que eu terminei o curso, uma amiga que se formou comigo disse para mim assim: olha, meu terapeuta estudou com essa pessoa aí, com o James Hillman, que você fala tanto, né? E ele está abrindo um grupo de estudos. Eu falei, estou dentro. Não queria, eu nem sabia quem era a pessoa. E quem era essa pessoa? Era Gustavo Barcelos. Bom, aí fui lá, comecei a estudar, estudar, fazer supervisão, e a vida me leva para o Rio. Com a indicação do Walter. Retomei minha vida na análise e imediatamente ele me pôs para Nara, que fazer delícia a te escutar pós-graduação. aqui. Que delícia te escutar, né? Estou aqui escutando, olhando para esse quadro aí atrás de você. Me parece que toda a tua trajetória vai indo em direção a esse mito, Geros e Psique, né? Vai levando. Pois é. Essa também é uma história, né, que quanto mais a gente lê e relê essa história de Eros
que mais você sempre encontra uma coisa nova, é impressionante. E é o seguinte, né? O amor salva a psique, né? Essa é a ideia. Não o amor do outro, passa pelo amor do outro, mas não é exatamente o amor do outro que me salva, mas o meu amor por mim mesma, né? Jung tem uma frase assim muito... Ele fala isso, acho que na prática da psicoterapia. Tudo que o paciente precisa é de amor, fé, esperança e autorreconhecimento. Reconhecer-se a si mesmo, amar a si mesmo, né? É isso que esse quadro faz para mim, assim. Ele está no meu consultório e ele fica de frente para mim. Cada vez que eu penso, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu penso, faça nada. Olho para ele e penso isso, faça nada, contenha, acolha, simplesmente, amorosamente. É disso que se trata, né? Você sabe, Nara, que assim, eu também tive, assim, escutando o seu quadro, né, começou também a me chamar a atenção, né? E é muito Entrar interessante. aqui, né? Né, Lia? E a Lia foi Sim. ali no ponto, né? Porque se a gente entende a imagem como um símbolo, né? E a gente pode ficar e ficar o tempo todo, a Lia matou a presença da alma na sua vida, Nara. Sim. E assim, aonde você rega, aonde você cultiva, aonde você cuida dos seus sentimentos, que você se sente assim tão composta dessa maneira, almada, né? E em ressonância com a Lia também. Eu também tive essa conexão com essa imagem. Muito. É verdade. Não consigo separar nada, sabe? Assim, tá tudo assim organicamente amalgamado. Tanto a minha busca por mim mesma, quanto o cuidado pelo outro, né? Assim, não dá para separar. Eu seria um pouco... Não consigo separar minha vida da minha obra, minha vida do meu trabalho. Sabe assim, era isso. Porque, veja, naquele momento em que eu decidi ser uma psicoterapeuta, a vida adquiriu sentido. Eu me deparei com o meu propósito. Era isso. Era isso. Sabe quando você se imagina assim, como se eu estivesse diante de um tabuleiro e as pedras, de repente, se encaixassem todas? Nossa, eu cheguei aqui para isso, para ir de uma direção, um sentido. Eu sou muito grata à vida, porque ela me pôs diante das pessoas certas, né? Nara, Foi isso uma... mostra para a gente exatamente o que você falou, que você acabou de chegar no IPAC, você na primeira assembleia, você lançou aquela pergunta, né? E aquela pergunta tinha alma envolvida, não era uma pergunta prática simplesmente, ela tinha corpo e alma, né, a pergunta. E não à toa, no mesmo ano, você estava na diretoria do IPAC. Pois Porque é. você entra, você chega inteira. Meu Deus. Eu agradeço muito assim, a vida, me sinto privilegiada, porque, veja, o casamento, para mim, foi uma coisa super forte. Eu ouvi do meu primeiro terapeuta, eu falei assim, olha, é da sua responsabilidade fazer uma coisa completamente diferente. E eu acreditei nisso. Eu fui lá e fiz. Eu não saí da esfera do casamento, mas eu fiz uma coisa completamente diferente, né? Uma das coisas que eu mais aprecio, mais gosto de fazer quando eu não estou trabalhando,
É conversar, e conversar com meu marido, conversar com o Nelson, conversar com as minhas filhas, somos amigas, né? Tem uma coisa assim, não tem obrigação de estarmos juntos, temos prazer em estarmos juntos. Estamos juntos sempre que é possível, porque gostamos, porque é bom, porque é gostoso, porque é prazeroso. Isso fez uma diferença enorme, né? E eu aprendi também lá, nos 30 anos, que o casamento ele não era o lugar do bem-estar e nem o lugar da salvação, mas ele era o lugar do autoconhecimento. Eu preciso do outro para revelar a mim mesmo. E o casamento, se o casamento é um casamento de sustentação, ele dura. Agora, Nara, o casamento, ele se constrói através de pontes, né? Então, se a gente não se comunica minimamente, como é que a gente vai lidar com os desafios da vida? Com certeza. Então, conversar sempre. Uhum. Conversar sempre. E é muito bom. Foi muito bom. É muito bom. Ô, Nara, tem mais coisas no seu lazer que te brilham os olhos, né? Traz um pouco aqui pra gente. Aí, assim, tem muita coisa, assim, eu gosto muito, eu sou apaixonada pelos fios, eu adoro tecer. Eu cresci na beira da máquina da minha avó, entre a máquina de costura da minha avó e as agulhas de tricô da minha mãe. Então, assim, é uma paixão para mim o fio, né? Eu fiz muita coisa que precisava e hoje eu só faço o que não precisa, porque é uma brincadeira para mim, né? Então, assim, eu adoro fazer bolsinhas, gorros, cachecóis, meias, luvas, e eu vou dando de presente aqui e ali. Eu estou sempre com um fio nas mãos. Aliás, assim, eu tive um sonho com a minha avó, em que ela me dizia assim: faça como eu, sempre com o fio entre os dedos. E eu, metaforicamente e literalmente, eu segui o conselho dela. Eu estou sempre com o fio mesmo entre os dedos e não procuro não perder o fio da meada na vida, sabe? Assim, porque é muito triste, né? Perder o fio da meada. Então, assim, adoro os fios. Que mais? Eu adoro ler. Tenho uma casa cheia de livros. Gosto de cinema, dos gatos e de fazer brinquedos para os gatos e ficar observando os gatos, porque eu acho que os gatos eles vieram para serem apreciados. Então, fazer brinquedos para eles e observar eles brincando é uma grande paixão, assim. Mas o fio, eu tenho um baú de madeira enorme, que tem restinhos de lã, de tudo, de fios, de tudo que eu fiz nessa vida. Então, assim, tem uma história. Quando eu abro aquele baú, as meninas até falam, quando eu não estou lá muito bem, eu falo assim: mãe, abre o baú, vai lá ver o que você tem para fazer. Sempre tem alguma coisa para fazer ali. É uma paixão. Eu sinto que a minha criança brinca quando eu estou com um fio entre os dedos. E, ao mesmo tempo, Nara, você costura as relações, porque não só no seu consultório com os seus pacientes, você ajuda a fazer com que eles próprios consigam construir a sua história. Você, dentro do Instituto, faz isso conosco também. Isso é muito bom. Você sabe que eu cheguei até a ter um grupo de tricô. Eu ensinava a fazer tricô, mas ele se chamava Desfiando Mitos e Tecendo Histórias.
porque a gente lia um mito, o grupinho, né? Cada um lia um mito e contava o mito enquanto a gente fazia o tricô. O grupo chamava Desfiando Mitos e Tecendo Histórias. Foi muito prazeroso juntar as mulheres em torno das agulhas e das histórias e contar os mitos. Porque, como diz o Hillman, né? Uma boa história é terapêutica. Ela faz o trabalho, né? Uma boa história, ela é psicoterapêutica. E mantém a memória arquetípica, né? Voltando à falta que hoje nós temos os contadores de história, você ter um grupo onde você pode reunir pessoas e tecer ao redor de, você mantém mnemosine, né? Pois é, tudo muito bom, tudo muito bom. Então, assim, na hora, e veja, assim, hoje, né, eu sinto que a criança está perto o tempo todo, sabe? A minha criança está perto o tempo todo, porque pela satisfação que eu tenho com o meu trabalho, pela satisfação que eu tenho em preparar uma aula, eu sofro, porque eu sou exigente comigo mesma, então eu sou dura, né, para preparar uma aula, tenho que preparar direitinho ali, mas eu gosto, eu sinto prazer. Então, esse prazer que eu sinto quando eu estou preparando uma aula, ou dando um seminário, ou atendendo um paciente, ou fazendo um cachecol, eu sinto que a criança está perto de mim o tempo todo. Aquela criancinha lá do início, meio desprotegida, meio vulnerável, está aqui, né? E hoje eu posso cuidar dela dessa forma, sentindo satisfação em tudo que eu faço. Tem os meus desafios, tem as minhas dificuldades, né? Assim, venho perdendo a audição gradativamente, tenho problemas físicos, mecânicos, né? Tenho dificuldade para andar, mas eu não consigo parar. Por exemplo, essa coisa de perder a audição, esse é um fruto bem novo, recente na minha árvore de frutos. É aprender a língua dos sinais. Porque enquanto eu puder, eu vou trabalhar. E se eu não puder ouvir mais, eu vou trabalhar com quem também não ouve e vamos continuar. Por quê? Porque foi para isso que eu vim, para fazer esse trabalho. Nara, quando você fala de frutos, né, e assim, seguindo a sua reflexão, o seu processo, não existe vida perfeita, né? Existem desafios a serem superados, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está em processo, né? De desenvolvimento de consciência, de superação, de ampliação. E partindo dos frutos que você se refere, quais os frutos maduros da sua vida, trazendo essa reflexão para o aqui e agora, no momento de vida, nos seus processos, e quais o que ainda estão por vir? Bom, eu contei bastante para vocês, assim, dos meus frutos maduros, assim, colhidos, né? Minha profissão, meu casamento, minhas filhas, meus frutos maduros, o relacionamento que eu tenho hoje com as pessoas à minha volta, a pessoa que eu me tornei, são meus frutos maduros. Alguns até já colhidos.
E quando você fala a pessoa que eu me tornei, o que você quer dizer com isso? Eu acho que que eu, que eu me tornei a pessoa que eu era, né? Sei lá, não sei dizer de outro jeito. Eu era e me descobri, sei lá, aquilo deu nisso, sabe? Eu não sei bem como Já estava responder. aí? O que já estava aí? Estava aqui, né? Acho que estava aqui. Eu gosto muito do James Hillman, muito, assim, e ele diz, num determinado momento, numa determinada obra, ele diz assim que a gente escolhe onde nascer, né? Aquele código do ser, né? O mito de Er, né? Que ele descreve ali no código do ser. Você escolhe, você vem exatamente, você nasce exatamente na família que você precisa para cumprir o seu destino. Então é isso, assim, eu acho que era tudo aconteceu para que chegasse nesse ponto que chegou. E a gente nunca vai, isso não tem fim, né? Esse processo de individuação não termina, então ele vai, você vai indo, vai indo. Nara, É muito legal, muito bom falar quando sobre você, tudo isso. quando você falou agora há pouco, eu me tornei o que eu era, eu ouvi você falar, me tornei Vera. E me vem Verdadeira. essa verdadeira que você é, né? Essa que você realmente transmite, né? É, Essa verdade totalmente limpa, né? um outro fruto verde, André, que eu tenho ainda assim, estou cuidando com muito carinho para ele crescer, é a questão da espiritualidade. Eu nasci numa tradição católica, mas muito cedo eu me decepcionei com ela. Mas, a partir dos 30, né, essa questão da espiritualidade começou a pipocar na minha vida. Né? Uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Né? Vamos dizer assim, espiritual, o que eu chamo de espiritual? Uma outra perspectiva que não aquela materialista histórica da qual eu vinha, das ciências sociais. Né? Então, o mistério começou a surgir, a aparecer. Eu comecei a me deparar com ele. Então, uma coisinha aqui num curso de massagem que eu fui fazer, que na verdade era uma fachada para uma sociedade espiritualista ramatista, e se acreditavam os extraterrestres. Não sei se eles existem ou não, isso não, né? Não importa. O que importa é que eu vi uma luz no céu e eu aprendi, a partir de... Nunca mais eu vi nada, só vi aquele dia, uma luz no céu. Eu aprendi a olhar para o céu, eu não sabia olhar para o céu, eu aprendi a olhar para o céu a partir daí. Aí depois, um mapa astral, depois um numerologista, sabe assim, ideias, visões, percepções. E um dia eu tropecei com um anjo. E aí, lendo o Hillman, um dia eu leio nele assim, não é da sua individuação não é a sua individuação que se trata, é a individuação do anjo. Eu falei, gente, que isso? Então, hoje, um fruto novinho, e está começando a despontar na minha árvore, é a busca
por esse anjo, né? E há 3 anos atrás, eu me deparei com pessoas, porque é sempre assim, as pessoas surgem na minha frente, né? Com uma pessoa especialista em Henri Corbin, que é um teólogo, filósofo, especialista numa tradição espiritual do Oriente Médio, vamos dizer assim, os persas, os sufis, né? Com quem Jung conversou muito a respeito da espiritualidade e é uma das fontes do pensamento do Hume. Então, eu quero saber desse anjo que Henri Corbin fala, né? Que anjo é esse? E descobri uma pessoa que fala, que conta essa história que eu preciso saber, que eu quero conhecer. E tem a ver com, sei lá, mais um passinho nesse processo, nesse caminho. Da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu já fiz e o que ainda posso fazer, né? Ainda do que você pode fazer, Nara, eu fiquei pensando o seguinte, né? Partindo desse lugar, o que você pretende levar para o teu futuro? Para o meu futuro? Teu futuro, pensando nos seus recursos internos, né? Pensando, né? Na sua experiência de vida, o que você pretende levar para o teu futuro? Fazendo o que eu puder para continuar sentindo esse prazer imenso que eu sinto de estar viva, porque Isso. A cada dia, né? Eu gosto muito de acordar cedo. Então, a hora que a luz começa a entrar pela veneziana do quarto, sabe? Eu falo, meu Deus, o sol está nascendo, o coração continua batendo e o olho abriu. Eu tenho que fazer. Tenho que fazer. É sua motivação de vida, Nara. Você traz muito isso, né? Também, né? O instinto de vida, o eros, o amor, a alma, né? A psique, né? Então, assim, muito bom mesmo. Eu também acho. Eu também acho. E assim, uma coisa assim que eu penso para mim, futuro para mim, está muito ligado às minhas filhas, né? Porque elas vão sobreviver a mim, então elas vão me ultrapassar. E cada uma delas vai levar. Houve uma troca. Eu recebi e doei alguma coisa para elas, né? Com a primeira, eu aprendi a ser mãe. Eu não sabia como é que era ser mãe. Com a segunda, eu aprendi que eu tinha limites. E com a terceira, eu aprendi que qualquer forma de amor vale a pena. Então, se tem alguma coisa que vai, é isso, sabe? Com elas. Nara, Gente, falei muito. é uma delícia ouvir você, é um deleite a gente poder estar aqui, além de ouvir, deixar reverberar e permitir que as imagens venham, né? E para nós mães, e para o pai também, né? É muito gostoso ouvir de uma profissional como você o valor que você dá à família, a presença do Nelson na sua vida, que eu conheci e tive o maior prazer em conviver com ele um pouco, né? É uma pessoa fantástica e a gente percebe que é um casal não só maduro, como muito unido, né? E essa união da família que você traz é uma inspiração, sem dúvida, né? Ainda mais
de uma forma concreta, com o pé no chão, falando que são desafios, né? Que realmente a vida da gente não é mar de rosas, não era para ser mesmo, porque senão a gente não teria crescimento, né? Psíquico e espiritual. Mas trazer essa fé no casamento, a fé na família, a fé na convivência com as pessoas, esse tecer de relação, né? Das relações, trazer isso para o Instituto e para as pessoas, né? Para cada um de nós, e hoje aqui trazendo isso para nós três, né, André e Lia, que foi uma honra muito grande estar aqui com você, estarmos juntos, nós quatro aqui, né? Bom. Muito gostoso esse trabalho. Quero saber se vocês querem colocar mais alguma coisa, a gente está se encaminhando para o final, e queria que vocês colocassem, a Lia e o André também, alguma coisa que queiram. Fiquem à vontade. Só agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, com os amigos, entrevistando a querida Nara. Só agradecer mesmo. Muito obrigada. Eu também. Né, que fique meu abraço carinhoso, amoroso para com vocês. Nossa, também agradecer por essa troca. Eu fico muito agradecida, estou emocionada, porque me fizeram voltar, né, no tempo. E sempre que a gente volta no tempo, as emoções vêm junto, né? Assim, o que foi vivido ali volta. Eu sou muito agradecida a tudo que... a vida que eu tive, e sou muito grata por estar aqui com vocês. Por ter encontrado no IPAC um lugar onde eu me sinta da família. Uma outra família, com certeza. Nara, André, Lia, eu quero agradecer muito vocês terem estado junto aqui com o IPAC, né? Eu agradeço a confiança, né, de vocês e do IPAC, o convite por estar aqui com vocês, né, e ter recebido essa responsabilidade, né, de conduzir com vocês dois a nossa grande amiga. Isso foi um grande prazer para mim, foi uma honra, né, e vou levar isso para mim, comigo, para minha vida também, esse contato. Muito obrigada, obrigada ao IPAC. Então, mais uma vez, parabéns a cada um, parabéns ao IPAC, aos fundadores do IPAC, sempre lembrando, né, Joel, Dulce, Beth, né, todos os fundadores e todos que vieram depois, e todos aqueles que ainda virão, que sejam todos bem-vindos. Obrigada a vocês três. Um beijão. Beijo para vocês. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.